Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso que eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz, juntamente com a minha esposa, pela alegria de estar aqui com vocês, tá bom? Dizem, e eu acredito, que na vida tudo vale pela importância que se dá. E para nós é muito importante estar aqui com vocês, né, e receber todo esse carinho. Antes de ler a Bíblia, eu preciso fazer algumas considerações. Como, por exemplo, eu agradeço a Deus pelo convite, agradeço a Deus e a pastora Renata, que sempre, a Renata, quando pede alguma coisa, é difícil dizer não para ela, né? Já perceberam isso? Que ela pede assim de uma maneira tão adocicada, tão açucarada, ela é tão querida, né? E aí, sabe, é fantástico isso, né? Quando eu comentava com a minha esposa, eu falei, a pastora Renata está querendo que nós vamos lá no domingo de manhã, né? E hoje de manhã cedo nós íamos já ir de viagem, tanto é que daqui a gente já vai pegar a estrada. Mas nós não poderíamos deixar de vir com vocês, né? Então, eu registro aqui a minha gratidão, né? Eu sei que ela teria um monte de outras opções, né? Um leque de opções grande de outros pastores, preletores, conferencistas, né? Como dizem os irmãos Batista, mas aprove a Deus colocar no coração dela o nosso nome, então eu registro a minha gratidão, amém? A segunda coisa que eu não posso deixar de agradecer, gente, isso é divino, isso é fantástico. O que é? É o acolhimento que vocês fazem quando a gente chega ali. Olha, gente, pelo amor de God, vocês tratam a gente tão bem que, olha, não tem como dizer não, sabe? Não tem como vai dizer não, né? Então, foi oferecido um café para nós, fomos recebidos com tanto amor, com tanto carinho pelos irmãos, tiramos foto, tomamos café, comemos um bolo maravilhoso. Eu vou soletrar, maravilhoso, que bolo. E olha que eu não sou muito chegado a bolo, hein? Se eu estou falando que eu gostei, é porque a minha esposa sabe, né? A gente mora em frente da casa do bolo, você imagina a prova, né? Então, mas eu louvo a Deus pela fidalguia, pelo carinho, que Deus conserve vocês assim. Isso é muito raro hoje em dia, tá, irmãos? É muito raro. A gente vê em algumas instituições as quais tenho frequentado, e eu glorifico a Deus, porque os irmãos também têm toda essa fidalguia, esse carinho, esse apreço, isso faz toda a diferença. Mas não é em qualquer lugar que você encontra isso, pode ter certeza. Então, que Deus conserve vocês assim. Amém, amados? Gente, eu estou muito feliz. E eu gostaria de já começar, até porque nós temos um tempo, né? Nós não queremos extrapolar, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, né? Dizem que toda preleção, toda instrução tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É igual redação, né? Você faz uma dissertação, uma narração, uma descrição, você sabe que você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e, se possível, uma remotivação. Ou seja, voltar, no término, voltar a falar no início, né? Para não começar falando de banana e terminar falando de mamão, né? Porque às vezes acontece isso. A pessoa fala um monte de coisa e você fala, meu Deus, o que ele quis dizer? Gente, eu quero parabenizar vocês, primeiro porque essa porta está aberta. Como disse a pastora, ela falou algo que não sei se todos prestaram atenção, mas eu estou focado ali, eu fiquei ligado. Nesse meio de pandemia, muitas igrejas fecharam, porque não tinham como marcar com o compromisso do aluguel e etc, etc, etc. Muitas. Eu ouvi, vou vender o peixe do jeito que eu comprei, eu ouvi dizer que no estado do Paraná fechou 65 igrejas. Não sei se procede, tá, irmão? Estou vendendo peixe do jeito que eu comprei, tá bom? E essa porta está aberta, é um milagre. O segundo milagre que eu vejo grande também é uma igreja se preocupar com a família como vocês se preocupam, tá? Afinal de contas, a família é o nosso maior patrimônio. Nosso maior patrimônio não é a casa que moramos, não é o carro que temos, não é outra propriedade que talvez Deus tenha te dado, como um sítio, uma chácara, coisa do gênero. Isso não é o nosso maior patrimônio. Nosso maior patrimônio é a nossa família. Só para lembrar, a igreja surgiu em Atos 2 e a família surgiu em Gênesis 2, né, 2:18. Há uma expressão bíblica que diz assim, e viu Deus, ou seja, não fui eu nem você, foi Deus, Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Nada pega ele de surpresa, né? De modo que viu Deus que não era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Está lá em Gênesis 2:18. Adão solitário, moribundo, apático, indiferente, se coçando com um caquinho de telha, totalmente alone, né? Sozinho. E aí o que acontece? Viu Deus que não era bom que ele estivesse só. E Deus fez da sua costela, né? Ele foi anestesiado, né? Dormiu um profundo sono, tá? E da sua costela, não me pergunte como, Deus, da costela de Adão, fez a varoa por nome Eva, né? E Adão tinha duas coisas importantes na vida de Adão. Adão não teve sogra
E eu acredito que também não tinha umbigo, né? Não tinha umbigo. Cordão umbilical para quê? Se não ficou dentro do ventre. Foi feito de uma matéria pré-existente que é o barro. Por isso que Adão significa vermelho. É o nome hebraico que significa vermelho. Então, foi Deus que chegou a essa conclusão. Então, quando Deus quis iniciar o projeto da raça humana, ele começou com uma família, Adão e Eva significa mãe de todos os viventes. Quando Deus quis iniciar o seu projeto para um povo especial para ele, dentro da etnia, ele usou também uma família, que foi Abraão e Sara. Quando ele quis enviar o Salvador ao mundo, ele também usou uma família, que foi Maria e José. Então, a família está intrínseca ao projeto de Deus para todos nós. Não é à toa que a Bíblia é um livro que foi escrito por 40 homens de diferentes épocas, lugares e níveis culturais, no período de 16 séculos, 1.600 anos, e se você for ver em todos os livros, tem sempre alguma coisa ligada à família, né? Quando você lê Ruth, você fica maravilhado de ver a história de Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, Ruth, Orfa e etc, etc. Depois tem um casamento de Ruth com Boaz, aí nasce Obed, de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce Davi, das entranhas de Davi nasce Jesus, e aí vai. Você vê tanta coisa linda, né? E a família está nesse métier, está em tudo isso aí. Então, nós não podemos ignorar. E não podemos ignorar também que, quando Jesus veio à Terra, o primeiro milagre que ele fez, ele não multiplicou pão e peixe. O primeiro milagre que ele fez poderia ser ressuscitar Lázaro, morto de 4 dias, seria para começar mesmo, né? Mais ou menos assim, cheguei chegando, né? Já estou ressuscitando Lázaro, morto de 4 dias. Mas não foi isso. Não foi curando o cego, não foi acalmando o vento, o mar, a tempestade. Que homem é este que até o vento e o mar... Não, ele foi muito cirúrgico, foi muito inteligente. E está escrito, se você abre a sua Bíblia comigo em João 2, verso 11. João capítulo 2, verso 11, aí fala acerca do primeiro grande milagre que Jesus operou. Eu queria só pontuar para vocês verem a importância que o nosso Deus dá à família. A família não ficou em segundo plano. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ele principiou, ele iniciou, e o ministério de Jesus foi absurdamente curto, durou só 3 anos e meio. Pense comigo, se você pegasse os 3 maiores filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, se você somasse o tempo que os 3 ensinaram, é algo próximo de 130 anos. No entanto, Jesus teve um ministério absurdamente sintético, 3 anos e meio. E em 3 anos e meio ele fez 3 coisas. Está escrito lá, você vê isso no capítulo 4, verso 23 de Mateus, quando ele diz, Jesus ensinava, pregava e curava. Então, o tripé do ministério dele foi esse, ensinando, pregando e curando. E aqui, logo de imediato, ele já estava ensinando, porque a Bíblia diz que teve umas bodas em Caná da Galileia, e está escrito assim, e foi convidado Jesus, foi convidado Maria, e foi convidado os discípulos. Então, Jesus não foi lá de penetra, ele foi porque estava convidado. E chegando lá, venhamos e convenhamos, já criou uma saia justa, né? A família já criou um problemão. Por quê? Porque faltou aquilo que simbolizava a alegria, que era o vinho. E, consequentemente, faltando vinho, o noivo ficou numa situação delicada, juntamente com a sua família. A noiva também sentiu aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, mais ou menos assim, ó, erramos em alguma coisa. Ou compramos pouco, ou convidamos muita gente, porque a procura está muito maior do que a oferta. E o vinho acabou bem cedo. Então, criou aquela situação vexatória. Mas Jesus estava ali. Aí, há uma expressão que Maria fala, né? Meu filho, é o seguinte, faltou vinho. Aí Jesus olha para ela e fala assim, que tenho contigo, mulher? Né? Parece que Jesus foi grosso, ignorante, né? Pegou pesado com a mãe, mas não é. Jesus estava falando o seguinte, não é chegada a minha hora. Aí Maria, na hora, caiu a ficha, né? Eu louvo a Deus que Maria não tinha um relé de madeira. Relé de madeira não passa energia elétrica. E se não passar energia elétrica, não energiza o solenoide. Então Maria pensava não com a medula óssea, mas com a cabeça. Quando Jesus falou, não é chegada a minha hora, na hora ela entendeu, caiu a ficha. Ela chamou os garçons e usou o verbo fazer no imperativo afirmativo. Não pediu, mandou. Ela falou assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Eu não sei o que ele vai mandar vocês fazerem, mas o que ele mandar, façam. Tá ok? E a Bíblia diz que encheram 6 talhas de H2O. Inodora, insípida, incolor, não é isso? Água, tá certo? E depois que encheram, eu não estava lá para ver, mas a fé diz que é verdade. Jesus transformou aqueles aproximadamente 500 litros. Tem alguns estudiosos que dizem que eram 720. Não vamos entrar na briga se é 500 ou 720 litros, mas cada um cabia de 6 até 6 almudes, né,
de 6 a 7 almudes, então dava mais ou menos em torno de, cada almude seria 45 a 60 litros, então somando tudo aí daria algo em torno de 500 litros. Agora você imagina, o vinho da melhor qualidade, Jesus transformou aquele H2O, inodoro, insípida, incolor, no vinho da melhor qualidade. Então, ele provou o seguinte, que ele veio para começar a operar na família. Irmão, se na minha vida e na tua vida tudo der certo aí fora, na vida material, tá? Se a gente conseguir voar alto, se as coisas fluírem nos negócios e tudo, mas se o cara for um bom pregador, um bom cantor, um bom ensinador, mas se a família dele não fluir, algo está errado, tá? E nós vemos, infelizmente, isso acontecendo nos dias de hoje, tá? Muita gente que você olha e fala, é uma bênção, mas às vezes a família está destruída. A família já não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais comunhão, não tem comunicação, os valores se perderam ao longo do tempo. Eu costumo dizer que nessa vida tudo é negociável, menos princípios. Os princípios não podem ser negociados. Às vezes eu comento com a minha esposa, nós temos uma filha de 33 anos, um filho de 32. Nós vamos fazer, permitindo Deus, agora 29 de novembro, 35 anos de casado. E eu costumo sempre dizer que o desafio não é casar, o desafio é permanecer casado, né? Permanecer casado que é o desafio. Por quê? Porque conviver é difícil. Porque toda convivência, bota isso na tua cabeça, toda convivência gera desgaste. Porque você vai lidar com as virtudes, mas vai também lidar com os defeitos. Vai lidar naquelas situações que você vai sorrir, mas você vai ter situações e contexto de vida que você vai chorar. Vai ter momento que você vai ter uma grande retumbante alegria, mas vai ter momento que você vai se sentir no fundo do poço e você vai chorar bastante. Como lidar com isso? Então, tem que ter maturidade, E essa família aqui, irmãos, teve o privilégio de ter Jesus presente. E eu costumo declarar sempre, como é um privilégio para mim e para você, termos Jesus presente na adversidade. Na adversidade que a gente cresce, amadurece, aprende. Sabe, irmãos, nada nasce grande. Eu sempre costumo dizer, a única coisa que nasce grande é filhote de elefante e monstro. Né? Tudo começa pequeno, de maneira embrionária, ninguém sabe tudo. O poeta já dizia, ninguém sabe tudo, não sabemos tudo, não ignoramos tudo. Por isso que a gente sempre aprende. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E é por isso que eu e você temos que entender que ninguém é tão sábio que não tem algo a aprender, ninguém é tão ignorante que não tem algo a ensinar. Nós precisamos aprender. Há uma frase antiga de um pensador que diz, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. E a nossa família, gente, precisa sim ser direcionada por Deus e abençoada por Deus. A Bíblia não entra com riqueza de detalhes, mas com certeza o fato de ter faltado algo, quando falta algo no meio da família, sempre cria um clima ruim, não é isso? Sempre cria um clima ruim. É aquele clima de um olhar para o outro e falar, poxa, mas não foi isso que a gente combinou, não foi isso que a gente concordou, ou tomamos essa decisão, nós nem interagimos para chegar num consenso, ou coisa do tipo. Então, cria-se uma adversidade, mas é na adversidade, às vezes, que a gente aprende, um passa a conhecer o outro. Porque quando a gente namoro é fase de conhecimento, noivado é um fator social, é você, noivo, dizendo para a família da noiva que a coisa é séria, que vocês vão casar e vice-versa. E quando coloca o dedo, a aliança no dedo anular da mão esquerda, o que acontece? É porque vocês agora estão casados de fato e de direito. Aí se cumpre o verso 24 do capítulo 2, lá de Gênesis, quando ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, ambos serão a sua carne. E esse deixar é um deixar que realmente precisa acontecer, para que a gente possa crescer, né? Amadurecer, melhorar, porque a gente não sabe tudo. Quando eu leio 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 13, que é o capítulo do amor, tem um versículo ali, salvo engano, é o 11 ou 10, que Paulo diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino, porém, depois que eu passei a ser adulto, eu parei com as coisas de menino, ou seja, eu aprendi, eu cresci, e nós precisamos a cada dia, na vida a dois, na vida familiar, crescer e aprender, bendito seja o nome do Senhor por isso. Um avião quando decola, um avião nunca decola a favor do vento, não sei se você sabe, mas todo avião decola contra o vento. O piloto, quando puxa o manche, que o profundor levanta na parte traseira do estabilizador horizontal, o que acontece? O vento relativo bate, porque o profundor sobe. Quando ele bate na parte traseira e o profundor abaixa, o que acontece? O nariz sobe e o avião decola. Para aterrissar, o procedimento é inverso. Então, o que eu aprendo? O avião nunca vai decolar
a favor do vento, ele ganha sustentação contra o vento. Na nossa vida, a dois não é diferente. A gente só vai crescer na hora da adversidade. Pense comigo, nunca seria racional concluir não poder antes de tentar. Então, vamos ter adversidade, mas nós vamos nos comunicando, interagindo, chegando num denominador comum. Tem hora que tem que perder para ganhar, carro tem que ter marcha ré, temos que ter flexibilidade. Pensando nisso, a gente vai rompendo e a gente vai completando 5 anos de casado, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A gente passa a ter uma base sólida. Sabe, irmãos, a minha casa e a tua casa, repita comigo, a minha casa precisa ser uma casa à prova de tempestade. Pode ter o problema que for, mas a minha casa tem que ser sólida. A nossa casa precisa ser sólida. Toda casa que é sólida, irmãos, vai ter adversidade, vai ter vento contrário, vai ter problema, vai ter momento que tudo vai dar errado, vai ter momento que vai faltar dinheiro, vai ter momento que alguém vai adoecer, vai ter momento que alguém vai morrer. E como lidar com tudo isso é que faz a diferença. Sabe, irmãos, uma coisa eu falo para você sem medo de errar. Irmão, só tem que fazer esse break aqui, que eu tomo um medicamento 11 horas todo dia. E me permita. Esse medicamento que eu tomo é um milagre de Deus. Não vou entrar em detalhe aqui, porque senão vai virar a vigília. Mas o fato é, a minha casa precisa ser uma casa sólida, à prova de tempestade. Quando Jesus estava finalizando o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele finaliza e ele fala acerca da nossa casa. Ele pega e diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele pega e diz assim: vieram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, porém, aquela casa não caiu porque estava firmada e fortalecida na rocha. Aí ele pega e diz assim: aquele, porém, que ouve e não pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram ventos, sopraram rios, combateram aquela casa. E ele pega e diz assim: e aquela casa caiu. Ele finaliza dizendo: e foi grande a sua queda. Então, eu e você precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter a nossa casa espiritual, a nossa vida, a nossa família fortalecida na rocha. E se está fortalecida na rocha, irmãos, a gente tem consciência que a história da nossa vida vai ter um final feliz. Eu não sei por que você passa, eu não sei o que você atravessa, o que você enfrenta, eu não sei o que é aquilo que te subtrai, mas uma notícia de Deus eu tenho para te dar. A tua vida e a vida da tua família terá um final feliz. Terá um final feliz. Sabe por quê? Porque pense comigo, em pleno domingo de manhã, 10 horas, você aqui na casa de Deus. Então você está priorizando alguma coisa. Você está orando pelo teu marido, está orando pelo teu filho, está orando pelo teu parente, está intercedendo, e eu vou te falar uma coisa muito forte: por causa da rosa, a erva daninha também é regada. Então, a pessoa pode não querer saber nada de Deus, mas se você é comprometida, se você é comprometido, pode ter certeza que Deus vai te surpreender. Quem entende, diga amém. Gente, toda família, para ter uma casa realmente edificada sobre a rocha, tem muitas coisas que eu e você, às vezes, inconscientemente falamos, e nós colocamos tudo na conta de Satanás. Eu não quero ser advogado de defesa do bullyfoot, do capiroto, não. Mas eu quero falar de algo que é muito importante. Nem tudo que acontece nós devemos demonizar. Quem espiritualiza demais, racionaliza de menos. Então, nós temos que ter cabeça nas estrelas, porém pé no chão. Então, o que é o pé no chão? É agir com lucidez. A gente não pode viajar na maionese. Eu entendo que nós temos, todos, a começar por mim, mais problemas imaginários do que reais. A gente se permite oprimir, se subtrair, se abater por coisas que às vezes não existem, entende? Porque nós somos ansiosos, a gente morre antes de tomar o tiro. Nós somos ansiosos, nós somos assim. Por isso que eu digo, quem não luta pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Então, nós temos que lutar por aquilo que nós almejamos. Eu quero coisas boas? Quero, mas eu tenho que fazer minha parte. Tem algo na vida da família que Deus nunca vai fazer. Sabe o que é a sua parte? Thomas Alva Edison dizia: se você não sair da cama para acender o interruptor da luz, você nunca poderá reclamar da escuridão. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe. Então, se Deus deu uma responsabilidade para mim, eu tenho que arcá-la, tenho que executá-la da melhor maneira possível, porque Deus quer extrair de mim e de você o nosso melhor, o nosso suprassumo. Então, no meio da família, nós precisamos atentar para isso, sabe, gente? E eu queria bater numa tecla aqui que é muito importante,
que eu queria falar de uma coisa. Isso faz com que a família se torne uma família com a casa realmente edificada sobre a rocha. O que é? E não vou espiritualizar tudo, de maneira nenhuma, mas eu quero declarar para você que a comunicação, repita comigo, comunicação é o segredo do sucesso. Não sei quem se lembra, o pessoal da velha guarda aí, que já passou dos 58, que nem eu, né, que já está entrando na geriatria, mais 2 anos eu coloco meu carro na vaga do idoso, permitindo Deus. Mas a gente ouviu muito uma frase antigamente que o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, falava: quem não se comunica, se trumbica, né? E a comunicação é o segredo do sucesso, tá? E Sócrates falava isso: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E por incrível que pareça, a maior virtude num diálogo não é falar, é saber ouvir. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas jamais nos comportamos de maneira proporcional. Ou seja, se eu tenho 2 ouvidos e uma boca só, Deus já está falando para mim: ouve mais e fala menos. E outra coisa, favor acionar o cérebro antes de abrir a boca. É muito feio, né? A gente sente uma dor tremenda, né? Quando a gente toma uma topada, né? Quando a gente está andando assim, toma uma topada. A gente sente uma dor terribilíssima. Mas é muito ruim quando a gente fala de cabeça vazia. A gente sofre muito, né? Dizem que falar de boca cheia é feio, mas falar de cabeça vazia é pior ainda. Então, a gente tem que pensar para falar. Por isso que nós, às vezes, sofremos. Nós sofremos por quê? Porque nós somos senhor do que pensamos, porém escravo do que falamos. Depois que fala, não tem jeito, tá bom? Eu queria pontuar com você algo aqui. Eu queria ler com você Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23, tá? Salomão, usado por Deus, diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita no seu tempo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A comunicação é extremamente necessária para o sucesso de toda e qualquer família. Família que não sabe se comunicar, ela cria dentro do lar uma psicologia de morte, não uma psicologia de vida. A família precisa aprender a dialogar, e tem que ser um diálogo aberto, sincero, claro, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Ou seja, arestas são aparadas quando nós conseguimos desenvolver uma comunicação de qualidade. E o que é a comunicação de qualidade? Nós vamos estar pontuando. O que é comunicar? Comunicar é um processo verbal. Concorda comigo? Comunicar é um processo verbal, onde nós pontuamos aqui. É um processo verbal ou não de compartilhar informações com outra pessoa, de forma que ela compreenda o que você está falando. Você quer ver um negócio? Tudo que eu estou falando aqui hoje, vocês vão filtrar através do estado emocional. Tudo que nós ouvimos, filtramos através do estado emocional. Eu estou sendo um interlocutor, né? Eu sou a pessoa que estou transmitindo para você. Eu sou o emissor, você é o receptor, tá certo? Você está aí ouvindo, está ouvindo. E a maneira como você ouve faz toda a diferença, até porque, venhamos e convenhamos, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável necessariamente por aquilo que você entende. Porque você volta a dizer, você vai filtrar o que eu estou falando através do seu estado emocional. Isso é muito importante. Comunicar, o que é comunicar? É a arte de você compartilhar uma ideia e de se fazer entender. Às vezes, dentro da família, irmãos, a família está tão subtraída emocionalmente, psicologicamente, está sobrecarregada, é pandemia, é falta de dinheiro, é um boleto atrasado, é um filho que não obedece, é um filho que se bobear está andando com má companhia, você está desconfiando até que ele está usando droga ou coisa do tipo. Tudo isso, irmão, cria um clima pesadíssimo. E todos nós temos dificuldade de lidar com isso. Todos nós temos. É por isso que numa família não se pode, em hipótese alguma, parar de interagir, de comunicar, de conversar, de sentar, de olhar no olho, de ter uma conversa franca. Alguém chega a dizer, é difícil ter conversa franca porque a verdade dói. É isso mesmo, a verdade dói, mas ela liberta. A mentira fica e desgasta. Sabe, irmão, engana-se todos algum tempo, engana-se alguns todo o tempo, mas não dá para enganar todos todo o tempo. Tudo na vida é uma questão de tempo, já dizia o ex-presidente americano Abraham Lincoln. Então, nós precisamos, a cada dia, dialogar. Quem vê cara não vê coração. É como o Senhor falou para Samuel, quando foi na casa de Jessé Belemita para escolher Davi como rei. Ele foi taxativo, categórico e contundente. Não atente para a aparência, porque eu tenho rejeitado. Tu é homem, vê o exterior, mas eu sou Deus que sonda o coração, que olho para o coração.
Sondar no Salmo 139, que Davi fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe tem de meu pensamento. Essa sondar significa virar do avesso. Ou seja, nenhum de nós temos o poder de escanear ninguém e ver o que está dentro do coração, é só Deus. Por isso que é imprescindível que a pessoa converse. A boca fala o que o coração está cheio, mas você só vai saber se a pessoa falar. Crente só sabe das coisas de duas maneiras, ou Deus revela ou alguém conta. Não é isso? Se você não falar, né, como é que eu vou saber se você não falar onde está doendo? Cada um sabe o teu problema, só a tua unha que te coça direito. Né? Então você sabe qual é a dificuldade. Agora, quando a família aprende a arte da comunicação, daquela comunicação construtiva, né, todos passam a experimentar o quê? A bênção da comunhão. Quando a família aprende a arte da comunicação construtiva, todos passam a usufruir da comunhão, da koinonia. Irmão, você já entrou no lar de algumas pessoas que alardeiam que serve a Deus, mas é um campo de batalha. É palavra chula, é briga, é confusão, não tem paz. E daqui a pouquinho todo mundo se arruma, vem para a igreja, age como se nada tivesse acontecendo. É um verdadeiro teatro. Deus não quer que nós sejamos teatrais, Deus quer que nós sejamos verdadeiros, Deus quer que nós somos sinceros. Sabe, tem que sentar, tem que olhar no olho, tem que aparar as arestas, tem que falar, não gostei disso, explicar por que não gostou. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, é assim que a gente avança. É por isso que esses casais hoje aí, primeira briga que tem já quer separar. É um relacionamento raso, pequeno, superficial, periférico. E Deus não quer isso, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento profundo. E é na crise que se cresce, é na crise que a gente aprende, é na crise que a gente vai em frente. Entende, gente? E eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu e você temos que aproveitar o momento que Deus nos dá com a família. Família hoje não se comunica, se bobear, não ora nem na hora que toma café, não ora na hora que almoça, não agradece a Deus pela janta, sendo que tem tanta gente aí que não se dá o luxo de ter 3 refeições por dia, ainda mais com essa pandemia, desemprego. Sabe, gente, a coisa ficou bem pior, lei de Murphy. Não existe nada tão ruim que não possa vir a ser piorado, é o que está acontecendo. O número de favela em São Paulo está aumentando. A pastora falou que aqui tem mais de 300 pessoas morador de rua. Eu passo todo dia ali em Santana, no metrô Santana, virou ali um acampamento de um monte de barraca. Você para no farol, não consegue mais. As pessoas vêm pedindo tudo, quer dinheiro, quer isso, quer aquilo. É a pobreza tomando conta. E eu e você temos ainda um teto para dormir. Nós temos uma coberta para se cobrir, nós temos pão na mesa, nós temos água para beber, não tem ninguém batendo na nossa porta nos cobrando. Isso é Deus abençoando a tua família, o teu lar, a tua casa. Então nós temos motivos mais do que suficientes para valorizar. Tudo na vida vale, volto a dizer, pela importância que se dá. Sabe, gente? Então uma família que se comunica, irmãos, pode ter certeza, é em cima dos sintomas que se atinge a causa. Já viu quando você vai no médico? Ninguém vai no médico e fica mudo, porque senão o médico não vai medicar. Quando chega, geralmente no consultório, a primeira perguntinha do médico, depois do bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, ele vai dizer, o que tu está sentindo? E você vai relatar, baseado no que você relata, nos seus sintomas, ele vai tentar atingir a causa. É igual numa conversa de família. Como é que eu vou saber o que está na tua cabeça se você não fala? Como é que eu vou saber o que você está sentindo se você não verbaliza? Né? Tem hora, irmão, que tem que abrir a tampa do baú, tem que ver o que tem dentro. Então, a partir do momento que a família começa a dialogar, a coisa começa a fluir, o nome do Senhor é glorificado. Olha, repita comigo, o que mantém os casais e os filhos conectados emocionalmente é o diálogo constante e contínuo. Não é só conversamos no Natal e no Ano Novo, porque parece que Natal e Ano Novo todo mundo fica sensibilizado, porque faz uma retrospectiva do que passou, dos erros e acertos, e cria uma expectativa para o futuro que vai se vislumbrar no ano seguinte. Então todo mundo fica emotivo, aí todo mundo pede perdão, todo mundo se conserta, todo mundo chora, é aquela coisa. Porém, isso aqui, irmãos, diálogo familiar tem que ser de maneira constante e contínua, não de maneira esporádica, sabe? Tem muitas famílias que não se comunicam, não se entendem. Se bobear, o desrespeito é tão grande que tem pai e mãe que chama filho por apelido. Se bobear, não tem mais respeito. Eu sou de uma época que quando a gente acordava de manhã, falava, bença pai, bença mãe. Tem muita gente que é dessa época aqui.
Isso foi tão bom, irmãos, foi tão bom, um legado que os nossos pais deixaram para nós. E hoje em dia, os valores estão descendo pelo ralo. Hoje em dia é um desrespeito que campeia. Por isso que tendo diálogo, olha, por que você está falando essa palavra? Mas eu não te ensinei essa palavra, meus colegas e tal. Porque é aí que mora o perigo, irmãos. É o olho do dono que engorda o gado. Já ouviu essa expressão? É o olho do dono que engorda o gado? Quando você dialoga, você começa a trazer, você começa a descobrir as coisas que estão acontecendo na vida dos seus filhos, ou na vida da sua esposa, ou você esposa na vida do seu marido. A partir do momento que você vai dialogando, não estou falando que vai interrogando, mas vai tendo aquela interação sadia e saudável, com muito respeito, é claro, tá? Porque é aquela história, gentileza gera gentileza, e respeito gera respeito. Como desrespeito, também vai gerar desrespeito. Por isso que numa casa, pode até o casal estar em crise, mas não pode perder o respeito. Entendeu? Se bobear, tem muitas casas hoje que é palavrão, é palavra torpe. Há uma expressão bíblica em Colossenses 4:6, que Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. Quando, Paulo? Sempre. Quando é sempre? Sempre é sempre. A vossa palavra seja sempre agradável. Ele fala assim, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Então, é muito importante que numa família tenha-se o respeito, e mantenha-se um diálogo saudável, ainda mais nós que temos Jesus, que alardeamos que vamos morar no céu, que alardeamos que somos templo do Espírito Santo, que alardeamos que conhecemos a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aprenda uma coisa, irmão, não tem coisa pior nessa vida do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Um dia um pai chegou para o filho e falou assim, filho, olha o que o pai disse para o filho, filho, te apruma, vigia na terra, toma muito cuidado por onde tu está caminhando. Aí o menino pegou, olhou bem no olho do pai, botou a mão na cintura, parecendo uma chaleira, e falou, pai, toma muito cuidado do senhor, porque eu estou seguindo os seus passos. Então, mais ou menos assim, do jeito que o senhor está andando, eu vou te imitar, então não faz bobeira não. Não faz bobeira, não faz besteira. Então o diálogo é uma coisa imprescindível. Pense comigo, manter os canais de comunicação sempre abertos e desobstruídos é o grande desafio para uma convivência pacífica e gratificante. Que coisa melhor, irmãos, do que você estar numa mesa, não tem lugar melhor de comunhão do que a mesa. Você está sentado na mesa para comer, ali você coloca a conversa em dia, como foi o seu dia, como é que está? Não é os 6 sentar na mesa, ou os 4, ou os 5, e cada um pegar um smartphone e ficar. Peraí, papai, estou passando um e-mail. Não, pai, peraí, estou recebendo mensagem agora, o Zap tocou. Não, pai, tem que fazer uma transferência agora. Pai, chegou um boleto, eu tenho que fazer. Não é hora para isso. Sabe, irmãos, sabe o capítulo 3 de Eclesiastes, H-A, do verbo haver, no sentido de existir, quando ele diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu? Tem uma expressão que diz, há tempo de falar e tempo de calar, há tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de edificar, tempo de derribar, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra. Ele vai dando 14 exemplos paradoxais. Então, para tudo tem um exemplo, tem um tempo. Então, quando você senta na mesa, stop, para tudo. Vamos conversar de nós. Como é que você passou o dia? Irmãos, aprenda isso. Num diálogo, a melodia mais doce é você ouvir o seu nome. Quando alguém te fala, João, ô Pedro, ô André, ô Maria, ô Joana, sabe, isso não tem preço. Isso ainda mais numa família. Então, tem que tirar aquele momento, sabe, aquele momento é o suprassumo. Tem que dialogar, tem que interagir. A gente passa mais tempo hoje vendo Netflix, passa mais tempo vendo televisão, ainda mais com esse advento da pandemia, que todo mundo ficou confinado, né? A gente ocupa a nossa cabeça e o nosso coração com tantas outras coisas. Não estou dizendo que está errado, não sou xiita, não sou ortodoxo, mas tem que separar um tempo para conversar, para dialogar, para estar junto, para abraçar, para olhar no olho, está entendendo? Isso vai fazer toda a diferença. Porque parece que está bom, mas às vezes não está bom. E se tiver bom de fato, vai ficar melhor, porque não tem nada tão bom que não possa vir a ser melhorado. É assim a vida, tá bom? A forma, irmãos, como as pessoas se comunicam em família podem gerar, disse e repito, uma psicologia de vida ou de morte. Há uma expressão bíblica em Provérbios que diz assim, Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21, Salomão diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Sabe, irmãos, uma palavra levanta, mas uma palavra derruba, uma palavra anima, mas uma palavra desanima, uma palavra restaura, mas uma palavra também joga para baixo e acaba, massacra.
Então, é aqui, irmãos, nossa boca não foi feita para amaldiçoar, nossa boca não foi feita para falar palavra chula e amaldiçoar ninguém. Eu e você somos abençoados, e o abençoado abençoa, o abençoado abençoa, e quem é abençoado nunca poderá ser amaldiçoado, porque o diabo nunca vai amaldiçoar o que Deus já abençoou. E eu profetizo de olho aberto, você e a tua casa são abençoados do Senhor, estão guardados e protegidos debaixo do sangue de Jesus, o sangue que havia nos umbrais da porta, na época de Moisés, na 10ª praga, quando o anjo da morte passava, a casa que ele visse que tinha a marca do sangue, ele não entrava. E eu profetizo, na tua casa tem a marca do sangue, 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 e por isso nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda, porque tem sangue. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então abre a tua boca e abençoa. Ora dentro da tua casa, ora no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro. Parece que alguém fala, pô, endoidou. Olha aí, o que a pandemia fez? Nem é 13, não é 39, né? Tomou um Gardenal vencido, um Rivotril, né? Tá ruim, né? Mas anda dentro de casa, sabe, na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, ora, Satanás aqui não vem querer desarrumar aqui não, está repreendido a força do inferno, está repreendida a força das trevas, todo espírito de confusão, de briga, de contenda, de discórdia, toda conversa torta, todo engodo, toda balela, toda mentira, está repreendida em nome de Jesus. Eu quero declarar que há poder nas suas palavras. Vamos gerar uma psicologia de vida e não uma psicologia de morte. Vamos tentar ajudar, levantar, somar e multiplicar, nunca diminuir e dividir, sempre com o intuito de ver o melhor. Eu quero pontuar aqui algumas coisas que eu quero rotular como o que podem bloquear os canais de comunicação numa família. O que pode bloquear os canais de comunicação, haja vista que nós estamos falando tanto de se comunicar? Existem umas coisas que bloqueiam, né? Que na hora parece que não tem sinal do Wi-Fi, né? Parece que não vai. Então tem coisas que criam uma barreira. E uma das coisas que eu trouxe aqui, é claro que teria muita coisa para eu falar, mas eu não vou conseguir falar tudo, devido à exiguidade do tempo, e bom senso cabe em qualquer lugar, né? Inclusive na igreja, a gente tem que usar o bom senso. Mas eu queria pontuar aqui com você, acerca de um assunto que causa um prejuízo muito grande, mas muito grande mesmo, e eu peguei aqui N versículos, se você está com papel e caneta, você vai anotar. Existe algo que bloqueia, irmãos, o canal da comunicação da família. E o nome disso se chama mentira. Veja bem, irmãos, a mentira dentro da família, as pessoas passam a ter dificuldade de trabalhar com a verdade. Toda família que está acostumada a mentir, sabe aquele lance quando o telefone toca, a mãe fala para a filha assim, filha, se for da Casa Bahia, diz que a mamãe não está. Parece, mas você está induzindo ela a mentir. A maçã não cai longe da macieira, o fruto não cai longe do pé. É por osmose. A gente não se dá conta disso, né? Às vezes tem tanta coisa na nossa cabeça, e às vezes, sem querer, de maneira sutil, imperceptível, você fala uma coisa que não deveria falar. Por tabela, você está ensinando. Irmãos, a vida é pedagógica. A vida é pedagógica. O tempo vai passando, você vai aprendendo. Cora Coralina, a grande escritora goiana, já dizia, todos nós estamos matriculados na escola da vida, cujo mestre é o tempo. O tempo vai passando, nós vamos aprendendo. Nós temos que aprender a fazer o que é certo. Nós somos predispostos a aprender com muita facilidade aquilo que é errado. E é por isso que Jesus falou, é mais fácil entrar por uma porta larga do que por uma porta estreita. Mateus 7, do verso 13 em diante. Jesus usou o verbo entrar no imperativo afirmativo. Jesus falou assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e ele pega e diz assim, muitos são os que entram por ela. Ele não disse todos, glória a Deus por isso, mas ele disse muitos. Então, nós somos predispostos a fazer coisa errada, né? O ser humano não gosta de assumir culpa para nada, que o diga Adão e Eva lá no Éden, né? Porque quando Adão e Eva, Deus falou para eles, vocês não podem comer do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, o dia que comer vai morrer, ponto. Estamos falando papo reto. Deus falou de maneira bem implícita, ele foi categórico e contundente, mas o que aconteceu? O diabo veio com uma mentira, né? O diabo veio, por que vocês não comem do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal?
porque ele podia comer de todos os frutos das outras árvores, e não eram poucas. Mas sabe aquela história? É proibido proibir, coisa do tipo? Se é proibido, eu vou querer. Mais ou menos isso. E o diabo veio com esse engodo, sabe? Não, vocês podem comer sim do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, os vossos olhos serão abertos como os de Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus. Aí a história conta, irmãos, que eles foram lá e comeram. Eu aprendi uma coisa com isso. O quê? Para toda a verdade de Deus, sempre vai existir uma mentira paralela do diabo. Para toda verdade de Deus, sempre vai existir uma mentira paralela do diabo. Eu tenho que aprender isso. Sabe, irmão, a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a gente vai aprendendo essas coisas e a gente vai aplicando na nossa vida. Sabe, porque eu e você, por mais que façamos a vontade de Deus, nós não estamos isentos de sofrer. Sim ou não? Porque, você já parou para pensar por que o justo sofre? Já parou para pensar, se você é fiel a Deus, é dizimista, vem na casa do Senhor, está ali fazendo a sua parte, por que muitas das vezes com o ímpio, que não está comprometido em nada com as coisas de Deus, a vida dele aparentemente está dando certo e a tua, como um cristão, parece que está virada de ponta cabeça? Por que uma pessoa, acontece coisas boas com pessoas más, e acontece coisas más com pessoas boas? É um paradoxo. Já parou para pensar uma pessoa ruim andando numa estrada tapetada e você, servo de Deus, serva de Deus, andando numa estrada cheia de espinho? Parece que é um contraditório. Só que Deus permite isso acontecer, porque Deus não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Sabe qual é o maior desafio do Evangelho? É você entender que o amor de Deus e o sofrimento humano vão andar de mão dada. Eu posso estar fazendo a vontade de Deus, do jeito que for, mas eu vou enfrentar adversidade, eu vou enfrentar problema, eu vou enfrentar crise. Vai ter momento que eu vou chorar. Não dá para acordar forte todos os dias de manhã. Tem dia que você acorda mal para chuchu, você acorda para baixo, moribundo, apático, indiferente. E pior do que isso, a vida está tão mal e às vezes você tem que dar uma palavra à noite. Às vezes você está sem dinheiro e tem que pregar em cima do Salmo 23. Às vezes você tem que estar doente e você tem que dizer que pelas suas pisaduras somos sarados. Você não tem um tostão no bolso, se te virar de cabeça para baixo não cai R$1, mas você vai ter que pregar que ele é dono do ouro e da prata. Parece que é um contraponto, mas o desafio todo está aí. Então, na vida familiar, gente, na vida familiar nós vamos ter dificuldades. Mas eu e você, se não tomarmos cuidado, a gente acaba piorando uma coisa que já está ruim. E o culpado não é, volto a falar, o diabo, tá? Mas nós mesmos. Então, há uma expressão bíblica em Efésios 4:25. Olha o que está escrito lá. Efésios 4:25. Eu estou falando de uma das coisas que pode bloquear o canal de comunicação, que é a mentira, ok? Então, está escrito o seguinte lá. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixai. Eu usou o verbo deixar no imperativo afirmativo. Não pediu, mandou. Deixai vós. É uma ordem. Deixai a mentira e falai. Também é o verbo falar no imperativo afirmativo, não pediu, mandou. Então, deixai a mentira e falai a verdade para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o que Paulo fala. Paulo nos exorta aqui, e ele estava preso em Roma quando escreveu sua epístola, aos Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 Timóteo. Há uma particularidade, nessas 4 epístolas Paulo estava preso. Estava numa situação ruim, mas mesmo assim o Espírito Santo usava ele e falava, deixa a mentira e fala a verdade. Pense comigo, quando dentro da família as pessoas têm dificuldade de trabalhar com a verdade, a tendência natural é de prevalecer o sentimento de desconfiança. Irmão, só é traído quem confia, sim ou não? Só é traído quem confia, porque quem desconfia não vai ser traído. Só é traído quem confia. Então, para se construir, pense comigo, dentro de um lar, uma base sólida, é necessário comprometimento com a verdade. Uma família que tem facilidade de mentir, a casa espiritual dela, a família dela num todo vai ser edificada sobre areia, porque na hora que o vento bater, ela não vai resistir. Já parou para ver aquela família que você tinha como exemplo, modelo, paradigma, e de uma hora para outra aquela família se desestruturou de uma tal maneira, se desintegrou, o marido foi para um lado, a esposa foi para o outro, os filhos se jogaram na vida, mas estavam indo para a igreja, aparentemente estava tudo bem. Você disseste bem, aparentemente. Irmão, nós temos que aprender a viver uma vida de comprometimento com Deus. Charles Chaplin dizia o seguinte, olha o que Charles Chaplin falava,
A vida é semelhante a uma peça de teatro que não permite ensaio. Por isso, cante, dance, pule, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Ou seja, eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que viver o momento com qualidade, com verdade. Às vezes, o marido desconfia da esposa. Você sabia, irmão, que quando se perde a credibilidade, todas as suas outras atitudes serão colocadas em dúvida? Vou repetir. Quando se perde a credibilidade, todas as suas outras atitudes serão colocadas em dúvida. Já viu aquela frase de um provérbio chinês que diz que uma mentira estraga 1000 verdades? Então, eu e você precisamos entender isso. E a mentira, ela se tornou um mal tão grande no meio das famílias que começa a gerar aquele sentimento de desconfiança o tempo todo. Onde você foi? Não, eu fui só ali. Pô, mas demorou muito. Você está falando com quem? Não, eu não falei com ninguém. Não, aí a pessoa vai e apaga o que está escrito no celular, e apaga o e-mail, vive uma vida assim, sabe, de fachada. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos uma vida com clareza, com transparência, com verdade. A verdade nunca vai ter medo da luz. Entende? Tudo aquilo que você pretende fazer e não quer que ninguém saiba, não faça, porque está errado. Eu quero fazer algo, mas eu não quero que ninguém saiba, ninguém pode ver. Irmãos, não existe crime perfeito. Uma hora a casa cai, é tudo questão de tempo. Engana-se todos algum tempo, alguns todo o tempo, mas não dá para enganar todos todo o tempo. Por isso que alguém diz que a mentira tem perna curta. A Bíblia diz que a palavra mentirosa dura só um momento. Então, é coisa de tempo. Então, uma família tem que aprender a trabalhar com a verdade. Porque se o pai e a mãe, que deve dar exemplo para os filhos, falam o tempo todo com a mentira, e os filhos, e o pior, os filhos sabem que o pai e a mãe estão mentindo, gente, vai reverberar isso lá na frente quando eles casarem. Você concorda que quando quando duas pessoas se casam, um filho teu, uma filha, ela vai levar para o casamento, vai replicar o que aprendeu em casa? Ou seja, o que é, dentro da psicologia, um casamento? Você tem aqui uma individualidade, que você tem outra individualidade. Vai ter uma aglutinação, uma simbiose, vai passar a ter uma conjugalidade. Então, são duas culturas diferentes. E cada um vai levar para o casamento o que aprendeu em casa. Ah, papai e mamãe mentiam, por osmose você vai mentir também. É fato. Abacateiro não produz goiaba. Abacateiro produz abacate. Videira não produz azeitona, videira produz uva. Oliveira não produz manga, oliveira produz azeitonas. Então, a árvore produz o fruto de acordo com a sua espécie. Então, precisa, sim, tomar muito cuidado. Eu sei que o tempo é curto, mas eu queria pontuar aqui, ainda falando disso. Existe uma coisa também que pode bloquear a comunicação além da mentira. E a mentira, irmãos, é algo muito forte. Salmo 119, versículo 113. O que fala acerca da mentira? O salmista diz: não suporto as pessoas falsas, mas eu amo a tua lei. Você gosta de gente falsa, irmão? Sabe aquela tua vizinha? Sabe aquele teu parente que você sabe que fala mais do que a boca? Irmão, tem mulher que fala tanto, 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 que se você mandar amputar os 2 braços, continua falando pelos cotovelos. Vou repetir, tem mulher que fala tanto, 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 que se você mandar amputar os 2 braços... Irmão, mas tem homem também que é assim. Irmãos, é difícil você encontrar homem fofoqueiro, mas quando você se encontra, ele vai ligar para você e vai falar assim: amiga... estou sabendo de algo que ninguém sabe. Aí a outra, o olhinho brilha assim, fala: conta. Não, vou contar só amanhã. Não, conta agora. Conta. Fala. Tá. Curiosidade é um negócio terribilíssimo, né? Você falar um negócio que é sério, que você vai deixar para contar no outro dia, irmão, a pessoa dá um negócio nela, dá um AVC, sei lá o que acontece. Tá? Então, irmãos, ele começa a falar: não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Olha o que acontece no Salmo 119, também, versículo 163, está escrito assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Não dá para amar a lei e favorecer a mentira. Quem tem o Espírito Santo no coração sabe quando acerta. Quem tem o Espírito Santo no coração sabe quando erra. Quem tem o Espírito Santo no coração sabe quando agrada a Deus. Quem tem o Espírito Santo no coração sabe também quando desagrada a Deus. Então, em nome de Jesus, se você tem desagradado a Deus, se você tem sido um mentiroso compulsivo, saiba que Deus é poderoso para te libertar a tua vida, libertar a tua língua da mentira. Sabe aquela ilustração antiga, mais antiga que andar para frente? No dia do batismo nas águas, o pastor pegava a pessoa, né? Você quer que Jesus morreu dentre os mortos, que deu a vida por nós, que derramou sangue na cruz, que morreu, ressuscitou, vai voltar para arrebatar a igreja se você crer. Se você crer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal.
Aí batizei um. Só que ele, quando foi batizar outro, falou tudo isso, o menino pegou na hora que estava para se batizar, era um jovem, ele botou a língua para fora. Aí o pastor olhou e falou, irmão, você está bem? Epilepsia? O que está acontecendo aí? Você está passando bem? Tem que dar um remédio? Gente, ele, não, pastor, tá bom. Aí, não está tranquilo, tá? Então vamos de novo, tá? No nome de Jesus, tá? Quando foi batizar de novo, o menino... Aí ele pegou, irmão, peraí, vamos chegar num consenso aqui, num denominador comum. O que está acontecendo? Eu quero te batizar, você botar a língua para fora? Não, pastor, eu vou abrir o jogo para o senhor, é que eu quero que a minha língua também seja batizada. Eu quero que essa língua seja uma língua ungida, para não falar besteira, para não afrontar a Deus, para não mentir, para não falar palavra chula, para não falar palavra torpe, porque eu possa dizer, bendiz, ó, minha alma ao Senhor, inclusive a língua, tudo que há em mim, minha língua também, bendiga o seu santo nome, bendito seja o nome do Senhor. E outra coisa, irmãos, vou citar mais uns 2 ou 3 versículos para você guardar isso. Provérbio 12, 22. Olha o que Salomão disse: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu deleite. Toda vez que você lê na Bíblia que algo é abominável ao Senhor, a palavra abominável está atrelada a vômito. É como se Deus tivesse ânsia de vômito de uma pessoa mentirosa. Então a gente precisa se policiar em nome de Jesus. Provérbios capítulo 13, verso 5. A Bíblia diz: o justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, se você é uma pessoa séria, comprometida com Deus, porque, irmãos, sabe o que acontece? Hoje em dia as pessoas, elas gostam de alardear muitas das vezes a sua santidade. Eu sou crente, eu sou aquilo, eu sou isso. O que Deus quer de nós é atitude, irmãos. São Francisco de Assis dizia: pregamos o evangelho sim, se for necessário usemos palavras. Mude, que era o grande pregador, o grande evangelista, ele disse: de cada 100 pessoas que vivem nessa terra, uma vai ler a Bíblia e 99 vai ler o cristão. Imagina se você está lá na sua empresa, no seu trabalho, você é um mentiroso, compulsivo, tá bom? E todas as pessoas que não têm Jesus, sabem que trabalham contigo, que interagem com você, estão te monitorando. Você prega o evangelho, não precisa falar, é só com a sua atitude. Por isso que Paulo diz: nós, porém, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Está lá, o escritor aos Hebreus fala isso. Está lá no capítulo 12, a partir do verso 1. Então, o que acontece? Eu e você temos que ter a nossa vida de maneira diferente, tá? Você, poxa, a gente, principalmente a gente que vai ficando mais velho, às vezes eu falo para minha esposa: filha, eu estou com 58 anos, eu tenho mais passado e menos futuro. Eu creio que todos que têm uma idade mais dilatada sabem disso. Eu não vou viver mais 58 anos. A pessoa com 120 anos, com 120 anos vai ser mais ou menos assim, irmão. Eu vou andar assim bem devagar, deixa que eu chuto. Porque você já está mais para lá do que para cá. Está muito mais longe do berço e muito mais perto da cova, né? E a grama que eu piso hoje, amanhã vai ser meu telhado, né? Então, é a vida. Somos semelhantes a um pacote que a parteira pegou, mandou para o coveiro, questão de tempo chega. Então, é humor negro, né? Um dia eu preguei assim, estava falando, a irmã lá no fundo, eu não sei se ela era cristã, mas quando eu falo isso, ela: sangue de Jesus tem poder. Fez o sinal da cruz. Mas o fato é, a nossa vida está passando e nós temos que nos policiar. Você pode ser muito melhor do que você é. Deus vai te usar mais, Deus vai te abençoar mais, você vai cantar melhor, vai tocar melhor, vai pregar melhor, vai dar mais testemunho. Teu lar, tua família, tua parentela que está te monitorando, te observando, vai olhar para você com nova atitude, vai glorificar, vai adorar, vai engrandecer o nome do Senhor, porque 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é alguma coisa, é tudo. Pronome indefinido abrangente. Tudo. O que é tudo? É tudo. É como está escrito em Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é o Deus que faz tudo. Aleluia. E 1 milhão de glórias ao nome do Senhor. Então, gente, a mentira... Eu tenho aqui... Olha, eu preparei um monte de versículo aqui, mas vamos adiante aqui. Eu quero finalizar. Mais 5 minutos, acho que já dá? Está dentro do horário, pastora? Pelo amor de Deus, tá indo aí, filha? Certinho? Tá? A gente olha ali para a esposa, né? Sempre junto com a esposa. Meu filho, olha a hora, meu filho. Quem não entende um olhar nunca vai entender uma longa explicação. Porque o olhar é uma frase não falada. E outra, quem não sabe, pergunta.
Quem pergunta poderá ser um tolo por 5 minutos, mas quem deixa de perguntar será um tolo por resto da vida. Por isso que a verdadeira sabedoria surge com a dúvida, dizia Sócrates. Quem não sabe, pergunta. Quem pergunta, quer saber. Amém? Então, vamos lá. Uma coisa que bloqueia o canal de comunicação também. O que pode bloquear? Falar a verdade, às vezes, dá problema. Porque falar a verdade, porém, na hora, no lugar e de maneira errada. Tem gente que fala a verdade. Sabe aquela história? Não é o que, é o como. O tom da voz. Tem gente, irmão, que é grosso, fala a verdade. Ô, meu filho, para, já não falei para você não fazer isso? Cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Ele está falando a verdade, mas, meu filho, isso pode ser falado de outra maneira. Meu filho, vem cá, senta aqui. Meu filho, quantas vezes o pai já não falou para você não fazer isso? Filho, poxa, quem é cristão de verdade não faz isso. E outra coisa, fica tão feio para você, você é um rapaz tão bonito, ou você é uma moça tão bonita, usando essa palavra de impropério. Poxa, pensa como o Espírito Santo fica triste com isso. Sabe, irmão, a maneira como fala faz a diferença. Você sabe o que é admoestar? Admoestar é corrigir com brandura. Por isso que lá no Provérbios 15, verso 1, diz, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. A palavra dura só vai suscitar ira. Tem gente que é mais grosso do que dedo destroncado, mais grosso do que papel de embrulhar prego. Eu conheço pessoas, irmãos, que eu acho que começaram a falar até os 14, começaram a falar com uns 15 anos de idade, porque até os 14 só rosnava. É grosso, grosso. Pensa num caboclo grosso. Tem gente que é assim. Um dia eu fui conversar com uma irmã e o marido dela, a irmã falava, uma irmã polida, educada, tranquila, mas o marido, irmão, era um poço de ignorância ambulante, sabe? Então, tem pessoas que, às vezes, como cristão, precisa tomar muito cuidado. Então, falar a verdade, sim, mas é hora para falar? É hora? É o momento? Eu estou bem comigo mesmo? Porque, irmão, pense comigo, se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou estar bem com o próximo? É igual Deus, antes de trabalhar através de nós, Ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, ou seja, primeiro coloca a meia, depois o sapato. É tudo respectivamente, primeiro vem a chuva, depois o arco-íris. O arco-íris não vem antes da chuva. Tudo tem um respectivamente. Então, o que ocorre? Se eu não estou bem comigo mesmo, estou nervoso, estou aborrecido, eu vou chamar a atenção do meu filho, se eu não estou bem comigo mesmo, me aborreci na empresa, me aborreci no trânsito, aconteceu alguma coisa que me subtraiu, me deixou mal, me deixou para baixo, down, eu vou querer falar alguma coisa com meu filho, com a minha esposa. Então, tem hora que a melhor coisa que existe é ficar quieto, porque tem hora tem hora certa para tudo, e nós precisamos entender isso. Provérbios 25, 11, olha o que Salomão disse: como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Tem valor. Maçã de ouro, salva de prata. Tanto o ouro quanto a prata são duas coisas caríssimas. Então, é importante você entender que tem o tempo, como está lá no capítulo 3 de Eclesiastes, tempo de falar e tempo de ficar quieto. Por mais que você esteja coberto de razão, tem hora que não vale. Antes de entrar numa briga, irmão, procura saber se vale a pena. Seja lá na tua empresa, com o teu patrão, com aquela pessoa que te caluniou, te prejudicou, te deu uma facada nas costas, puxou o teu tapete. Sabe aquele camarada que, se você não tiver mesmo Jesus na vida, tu vai lá e agride, faz uma besteira na vida? Então, é com esse tipo de gente que você tem que pedir para Deus graça, pedir para Deus equilíbrio, pedir para Deus maturidade e aquietar o teu coração. O Salmo 46 ainda vale, quando Deus usa o salmista, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem questão que não vale a pena, tem questão que não vale a pena discutir, não vale a pena brigar, e detalhe, só vai piorar a situação. Tem coisa que você tem que tirar a tua mão e deixar Deus colocar dele. O Martin Luther King, ele era fantástico, ele falou o seguinte: tudo que eu guardei na minha mão ao longo do tempo eu perdi, porém, tudo que eu guardei na mão do meu Deus eu ainda possuo. Então, na vida, queridos, permita-lhe dizer, nós temos que entregar na mão do Senhor. Não adianta brigar por uma coisa que não vale a pena, é preciso falar o certo no lugar certo, de maneira certa, na hora certa. Vou repetir, é preciso falar o que é certo no lugar certo, de maneira certa e na hora certa, porque se você errar o tiro, o prejuízo vai ser grande. E outra, o tom com que eu falo pode mudar o sentido daquilo que eu estou dizendo. Ou seja, eu tenho que ser gasoso, eu tenho que ser diplomático, eu tenho que ser educado. Entende? Tem que saber falar com as pessoas. Tem gente que tem, já viu aquela frase de coisa de Facebook? Não adianta ter doutorado, mestrado, sabe? Se você passa lá e não dá nem bom dia para o porteiro lá do seu prédio.
cara olha para você e já vê aquele ali, é crente. Você passa, ô, irmão, bom dia, beleza? Eu falo com todo mundo lá no meu prédio. Se eu fosse me candidatar a síndico, eu acho que eu ganhava, mas eu estou fora dessa. Ser angu de caroço. Mas o que eu falo para vocês? É bom ser assim, faz bem ser assim. Por quê? Porque você alardeia que tem Jesus. Sabe aquele lance do cara que é mal-humorado, fechado, mais fechado do que uma ostra? Aí alguém pode falar, mas se aceitar Jesus fica desse jeito, eu estou fora, prefiro continuar aqui no meu saravá, na minha macumba, na umbanda, no... Está entendendo? Porque tem que ter mudança. Alguém tem que olhar para você e falar assim, poxa, as atitudes dele e dela vale a pena ser imitadas. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Então fale a verdade, pregue a verdade, seja o mensageiro da verdade, faça que nem João Batista. João Batista é o grande referencial do Novo Testamento de pessoas que falavam a verdade, sabia disso? E não teve ninguém nessa terra que recebeu um elogio tão grande de Jesus como João. E detalhe, João não operou nenhum sinal nessa terra, sabia disso? Você não vê João levantando um paralítico, curando um cego, limpando um leproso, ele não fez nenhum sinal. Mas Jesus um dia deu um elogio, né? Porque João Batista, irmão, ia para o deserto e ele começava a pregar. Ele ia para o deserto e o povo ia atrás. Não tinha mídia, não tinha Face, não tinha Insta, não tinha Zap, não tinha como anunciar nada. Ele ia para o deserto, mas o povo ia. O povo ia, irmão, e o pau quebrava. Porque a mensagem não era mensagem de prosperidade, não era mensagem que Deus vai dar vitória, nada disso. Sabe aquela história, os melhores remédios são os mais amargos? Foi o que João Batista fazia. Salve os irmãos com a paz de Cristo. É o pessoal, amém. Então segura aí. Ele chegava e dizia, raça de víboras. A introdução era por aí. E o povo já saía no manto. Está entendendo? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, não presumais em vossos corações, dizendo temos por pai Abraão, porque eu vos digo, vos declaro que Deus destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. E tem mais, desde agora o machado está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada no fogo. Chicote estalava, mas o povo ia ouvir, porque a verdade ainda liberta. Aí Jesus pega e elogia, Jesus pega os discípulos e fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? Um homem lindamente vestido com anel no dedo? O que vocês foram ver no deserto, afinal de contas, um profeta? Aí Jesus pega e diz assim, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque dentre os homens, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João, mas eu vos afirmo que o menor no reino dos céus é maior do que João. Mas João pregava a verdade, falava a verdade, era o mensageiro da verdade, estava comprometido com a verdade e falava a verdade na hora correta. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, uma outra coisa que bloqueia o canal de comunicação numa família: aprender a ouvir com empatia. O que significa aprender a ouvir com empatia? Uma das maiores reclamações que a mulher faz do marido, ou faz dos filhos, ou vice-versa, é: meu marido não sabe me ouvir. Aí você fala com o marido, a minha mulher não sabe me ouvir. Se ouvir, pense comigo, é vital para se manter uma relação sadia e saudável, porque afinal de contas, as pessoas, elas têm tanta dificuldade nessa área. Eu vou pontuar aqui algumas coisas importantes. E a primeira delas é aquilo que eu já disse e repito, nós filtramos o que ouvimos através do nosso estado emocional. Temos que lutar para estar bem conosco mesmo, para procurar entender as coisas como de fato elas são. Não adianta confundir alho com bugalho, porque quando a gente está mal emocionalmente, a gente entende, faz a leitura do jeito que a gente quer, porque a gente está mal resolvido psicologicamente. Nosso cognitivo foi abalado com tantas coisas que a mente já não consegue absorver aquilo que de fato está sendo dito. Por incrível que pareça, até uma palavra de elogio, ela pode ser distorcida ou ter outra conotação. A pessoa que está ouvindo vai fazer outra leitura. Isso é péssimo, está entendendo? Então, a tendência natural é ouvir aquilo que não foi dito, entende? Então, eu e você precisamos pedir a Deus que nos cure o nosso coração, cure a nossa mente, cure a nossa alma. Sabe, irmãos, porque aquilo que fez mal lá atrás, você não pode carregar para toda a tua vida, não. Tem gente que é mal-humorada já há long time, um longo tempo. Mas eu quero dizer para você, tudo aquilo que produzir em você algum desconforto, e você sabe que não está te fazendo bem, sabe,
Em nome de Jesus, ore para que você seja liberto. E se você, porventura, está orando há tanto tempo e não consegue resolver essa situação, se for possível, faça uma terapia. Quem fala sente alívio. Irmãos, a melhor maneira de você sentir alívio é falando. Doenças são palavras não ditas. Vou repetir, doenças muitas das vezes são palavras não ditas. Pense comigo, 3 coisas importantes: passado, presente e futuro. Todo o meu excesso de passado vai me produzir depressão. Todo o meu excesso de presente vai me produzir estresse. E todo o meu excesso de futuro vai me produzir ansiedade. Por isso que eu tenho que lutar e pedir para Deus me dar graça e força. Para quê? Para que eu não possa ser subtraído, tá bom? Já que a grande dificuldade que eu tenho é meu desafio é ouvir com empatia. Ouvir, mas entender o que o outro está falando. Mas se eu não estou bem comigo mesmo, se eu estou cheio de situações mal resolvidas, sabe, irmãos, uma vez eu fiz uma terapia, eu falei 1h30, sabe quando você quer falar? Eu estava querendo falar, eu estava mal, eu tinha tido um diagnóstico de câncer, eu estava numa situação ruim, estava numa situação difícil, né? Não estamos isentos de problemas, e eu falei 1h30, e depois de tudo que eu falei, a terapeuta olhou para mim, e ela falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ela falou: Edson, eu vou te fazer uma pergunta e não quero que você responda, eu quero que você durma com esse barulho. Falei: manda. Ela pegou, olhou para mim e falou assim: quando é que o Edson vai pensar no Edson? Porque às vezes você se anula, se neutraliza, pensa em tudo e em todos e se esquece de você. E muitas das vezes está cheio de problemas e você não fala. Está cheio de sintomas. Como é que vai se atingir a causa se você não abre a boca e verbaliza? Por isso que eu e você temos que ter pelo menos 3 coisas nessa vida. Eu tenho que ter fé, tá bom? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter esperança. Repita comigo: eu tenho que ter fé, ok? Confiança e esperança. E com isso eu quero finalizar a nossa prédica dessa manhã. O que é fé? Conta-se uma história que em determinada aldeia não chovia há muitos anos, faltava a água para beber, água para a agricultura estava comprometida, era um lugar pobre, simples, e um dos maiorais daquela aldeia que servia a Deus, reuniu toda a população daquela aldeia pequena e disse assim: gente, amanhã, 9h da manhã, nós vamos vir aqui para a praça e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, para o nosso Deus mandar chuva, porque faz tempo que não chove, nós estamos passando necessidade, a agricultura está comprometida e a coisa para ficar ruim precisa melhorar muito. Então amanhã nós vamos vir para cá e vamos clamar ao verdadeiro Deus que Ele vai mandar chuva. No outro dia de manhã, 9h da manhã, a população se reuniu, inclusive ali estava muita gente. A única pessoa que estava ali com um guarda-chuva foi um menino. Só de todas aquelas pessoas que ali estavam, um menino levou guarda-chuva. O nome disso é fé. Pense comigo: o pai pega uma criança, joga para o alto, a criança desce, o pai segura, joga de novo para o alto, a criança desce, o pai segura, e a criança dá risada. A criança sabe que quando sobe e quando ela for descer, o pai vai estar segurando, ela não vai se esborrachar no chão. O nome disso é confiança. E em terceiro lugar, eu não sei se amanhã ou de manhã eu vou estar vivo, mas mesmo assim hoje, antes de dormir, eu boto o relógio para despertar. O nome disso é esperança. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter esperança de que dias melhores virão, de que a minha família vai ser abençoada, de que nada nessa vida é para sempre, tudo tem início, tem meio, tem fim, e que se nós mantivermos um diálogo de qualidade, colocando a nossa vida na presença do Senhor, não somente conversando junto, mas orando e clamando a Deus juntos, nós vamos conseguir chegar do outro lado e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero profetizar de olho aberto para você que está passando uma luta, para você que está passando uma crise, para você que está passando uma aflição, para você que chora, para você que se sente mal, você não fala nada para ninguém, se fecha e está aí sofrendo de maneira solitária. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus é poderoso para curar o teu coração, Deus é poderoso para curar a tua alma, Deus é poderoso para quebrar as cadeias, partir os grilhões, anular, desfazer, desmantelar aquilo que te debilita, aquilo que te escraviza, aquilo que te aprisiona.
aprisiona, e Deus é poderoso para virar o teu cativeiro. Eu quero acreditar que dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Você vai jubilar, vai cantar, vai glorificar e vai dizer: Senhor, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Deus ainda é Deus. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque afinal de contas há galardão, há galardão, há galardão, há galardão para o teu trabalho. Uns encurvam-se e caem, nós porém nos levantamos e estamos de pé. Sabe por quê? Porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor é contigo, Ele é com a tua casa. Você está aqui, mas Ele está trabalhando lá. Você está aqui, mas Ele está agindo lá. Eu profetizo que toda obra do diabo, toda seta do inimigo, toda força do inferno, todo laço do passarinheiro, tudo aquilo que é ruim, que é nocivo e prejudicial, está anulado, desmantelado, repreendido na autoridade do nome de Jesus. Jubila, canta, adora e glorifica, porque o Senhor é contigo. Amém? Sabe, gente, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus nos guarde e nos proteja. Eu confesso que eu estou muito feliz com a minha esposa de estar aqui com vocês. Se pudéssemos, ficaríamos falando aqui o dia todo, pararíamos, tomaríamos um café de novo, víamos para a segunda dose da vacina, mas o fato é, Deus ama você e Deus ama a sua família. Lute por eles, porque Deus com certeza tem coisas boas, tá? Seus filhos podem até estar longe, mas você ora por eles que Deus abençoa. Abençoa o genro, abençoa a nora. Eu tenho vivido isso com a minha esposa e nós estamos muito felizes. Nossa filha mora lá na Holanda com o nosso genro. Nosso genro e nossa filha estão morando lá 8 meses. Quando nossa filha foi para lá, ela já foi empregada, não foi aventurar. Mas o meu genro estava desempregado. Então ele ficou lá esse período. E eu com a minha esposa orando, pedindo, clamando, né, colocando essa necessidade diante de Deus. Na época de pandemia, se já estava ruim, ficou um pouco pior, né? Imagina você também sendo estrangeiro, imigrante. Então, tudo fica mais difícil. Mas quando a gente ora, Deus ainda opera, Deus ainda move o céu. Sabe o que aconteceu? Participou de um processo seletivo, tinha um monte de gente. Passou o primeiro processo seletivo, no primeiro processo seletivo ele passou. Aí teve o segundo processo seletivo, ele também passou. Aí quando chegou no terceiro e último, derradeiro, tinha 10 pessoas para uma vaga. E nós orando em casa, e para a alegria do nosso coração, essa vaga foi do nosso genro. E o nome do Senhor foi glorificado. É só uma coisinha simples e pequena, porque quando você pede, o Senhor ainda faz. Amém? Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, ser-lhe-á aberto. Só quem entende isso, diga amém. Quem trouxe a mão direita, levanta. Quem trouxe a esquerda, levanta também. Bate uma na outra, glorifica a Deus. Muito obrigado, pastora.